presença de Deus. Aleluia, Deus. Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de te dar filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Podemos acertar aqui, Deus. Glória a Deus. Eu quero condensar a história desta mulher chamada Agar e entendermos aqui o quanto Deus é gracioso, misericordioso, bondoso, e Ele surpreende-nos com sua maneira de agir, de fazer, de operar. Queridos, a família de Abraão é uma família linda, porém os bastidores da vida tem marcas, tem nuances. E Abraão é essa pessoa que traz marcas. De maneira alguma quero eu aqui diminuir a importância do nosso pai Abraão. Mas porém, a história de Agar é uma história que traz uma marca negativa na experiência de duas pessoas tremendas, Abraão e Sarai. Deus fez uma promessa para essa família. Deus haveria de abençoar todas as famílias até a morte deles. Deus chama Abraão, Abraão obedece, ele sabe caminhar pela fé. Escuta, Abraão não era pecadinho. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 14, se você puder acompanhar a Bíblia, ou melhor, capítulo 12, capítulo 13, versículo 2, diz assim: Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Esse é Abraão, um homem rico, tinha tudo. Ele tinha a seu dispor empregados, servos, mas ele estava caminhando pela fé. Mediante essa fé, ele vai desenvolver o seu processo de caminhada, porém o tempo passa. Passaram-se uma década, 10 anos. Aí a sua esposa Sara, uma mulher linda, bela, aí sim, Gênesis capítulo 12, versículo 14, diz assim: tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Sim, mas nós estamos falando de uma senhora de 65 anos de idade. 65 anos de idade quando ela saiu de Ur dos Caldeus. Aqui ela tem 75 anos. Ainda assim, está chamando a atenção dos egípcios. Uma mulher linda, bela. Sim, essa é a família de Abraão. Ricos, viviam projetos de Deus. Sara era linda, era bonita. Porém, irmãos, aqui começa então o que eu quero nos falar hoje. Muitas pessoas, elas acham que basta ter uma posição social, basta ter dinheiro, basta ter status, que tudo vai se resolver. Eles amargaram durante 10 anos e não chegavam aos filhos. E cadê a promessa? O tempo vai passando. Sara não engravida. E ela começa a sentir um medo, temor, porque o tempo se aproxima. E aí então Sara faz o que muitas pessoas têm feito hoje: dá um jeitinho que tenta resolver aquilo que só Deus pode resolver. E em meio a isso ela cria uma trama para colocar Agar no núcleo da família. Queridos, dentro daquilo que era a cultura daquela época, uma senhora rica, ela poderia pegar uma escrava, uma serva, e usar ela como barriga de aluguel, para que através do ventre daquela sua escrava, da sua empregada, pudesse ter filho. E Sara então ela bola esse plano, traz para Abraão, e ambos concordam de ter um filho através de Agar. Deus disse isso, irmãos. Deus mandou eles fazer isso. Esse é o grande problema nosso. Nós queremos arranjar um sujeito. De qualquer forma, se tem uma promessa a cumprir, então queremos dar um jeito, queremos fazer da nossa forma, da nossa maneira. E Abraão e Sara erraram ambos. Ambos criaram um problema sério. Eles tinham ali uma escrava egípcia, uma moça que se
servia a eles. E essa moça ela é introduzida dentro da família. Obrigatoriamente ela é trazida para o núcleo. Ela é engravida. Uma coisa eu preciso salientar. Sendo ela egípcia, foi criada segundo os costumes egípcios, adorou os deuses egípcios, mas agora convivendo com a família de Abraão, ela vai conhecer o Deus de Abraão. Mas porém, a maneira como isso é passado demonstra-se uma falta de fé de quem deveria dar aula de fé. Abraão e Sara não estão ensinando de maneira correta, porque está fazendo uso de um recurso humano que Deus já mandou eles fazerem. E Agar, após engravidar-se, você conhece a história, e eu preciso avançar para que conseguimos entender aqui aquilo que Deus tem a nos ensinar. O que acontece com essa moça? De escrava, ela passa a ser então alguém que estava embaraçada, que estava engravidada do seu filho. E ela se caminha pela altivez. Quantas pessoas que jogam a bênção fora? Quantas pessoas que perdem a oportunidade de vivenciarem coisas melhores de Deus, porque quando a bênção chega, não sabe tomar o caminho correto. Agar é alguém, tudo bem, é uma moça, era uma escrava que foi chamada para vivenciar algo no núcleo de uma família, e ela colocou os pés pelas mãos. Quantas pessoas estão fazendo essas coisas? Quantas famílias que estão vivenciando isso? Oportunidades que são desperdiçadas, jogadas fora. E isso tem um preço, irmãos. Isso vai custar caro para essa moça. A Bíblia diz que quando Agar ela engravidou, ela começou a olhar com desprezo a sua senhora, assim diz no versículo 4. Como é que Sara reage? Versículo 5 diz: então Sara disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Ela está grávida e está me olhando com desprezo. A palavra que Sara dá para Abraão é: Abraão, faz alguma coisa. Afinal de contas, quem é a tua esposa? Escuta, irmãos, até aquele momento, tudo que eles não tinham era só uma criança dentro de casa. Eles não tinham, mas tinham pais. Na busca de ter a criança, agora o lar se transforma em um antro de briga, contenda e intriga. Por que tua casa está sendo assim? É Deus que te colocou ou você que está trazendo o problema? Abraão e Sara tinham um certo problema para dentro de casa. Foram eles que criaram aquela situação. Abraão, olhando para tudo isso, o que ele faz? Verso 6. Você continua tendo controle sobre a tua serva, faça com ela o que lhe parecer. Epa. Abraão diz: olha, isso não é problema meu, resolva você. Você que trouxe, né? Você trouxe, resolva. Sara aperta a mão sobre Agar. É uma moça que está grávida. Aperta a mão sobre ela. As coisas começam a ficar mais duras, a ponto de ela não suportar. Diz o verso 6, o final, que Agar fugiu de casa. Meu Deus, não tinha mais o que fazer ali. O espaço ficou pequeno. Não conseguia mais encontrar como sair daquela situação. E ela grávida. Mas aí vem a pergunta: vai para onde, Agar? Para onde tu vais, mulher? Ela não tem para onde ir. E tudo o que ela faz é fugir. Porque dentro da casa ela sentia que estava para morrer. E o verso 7 diz que, estando ela junto a uma fonte, lá no meio do deserto, o anjo do Senhor encontrou ela. Queridos, Deus nos encontra. A graça de Deus é tão grande, é tão tremenda, que mesmo quando erramos, quando falhamos, aquela menina caminhou pela altivez, pelo orgulho, pagou um preço alto e muito alto, que levou a ela a ter que se fugir de casa, mas Deus foi ao encontro dela. Essa é a graça. Essa é a graça. Entenda, ela ainda não tinha. O que é lindo nesse texto é que Agar ainda não conhecia Deus, mas Deus conhecia Agar. Amém. E Deus vai ao encontro dela e Aleluia, Jesus. envia um anjo para falar com ela. Se você puder olhar na tua Bíblia, o verso 8 do capítulo 16 diz assim: e perguntou-lhe, Agar, chama ela pelo nome, serva de Sarai, eu sei quem você é. Você é da casa de Abraão, você é serva da esposa dele. E a pergunta
Para onde estamos indo? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? O anjo do Senhor está trazendo agora uma palavra, debaixo da orientação de Deus para essa jovem. E então ela respondeu dizendo: eu estou fugindo da presença de Sara. Ela está dizendo: eu não aguentei, eu não suportei, olha, eu tive que sair, senão ele matava. Escuta, irmãos, qual é a palavra que Deus designou para o anjo trazer para aquela jovem? É o que muita gente não quer ouvir. Diz a palavra aqui no verso 9: então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Ai, ai, ai. Ela poderia dizer que o senhor não está entendendo. Qual é a parte que o senhor não entendeu que ele não dá mais? Qual é a parte que o senhor não entendeu que Sara está fazendo da minha vida no inferno? Entenda uma coisa, irmãos: ou eu confio que Deus faz, ou eu vou meter os pés pelas mãos. Por isso Deus diz para ela: vai voltar lá e vai se humilhar. Ela, aos trancos e barrancos, ao choro e aos gritos, ela retorna, mas debaixo de uma palavra. Olha o que diz o verso 10: e o anjo do Senhor lhe disse. É tipo assim, irmãos: Deus te manda obedecer, Deus te manda te humilhar, mas Ele te dá uma promessa, Ele te dá uma palavra para te estimular. E H é tomada com uma palavra de estímulo: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não se poderá ser contada. O anjo ainda diz: você está grávida, versículo 11, dará à luz um filho, o nome dele será Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Glória a Deus, aleluia. Deus ouve quando nós clamamos. O nome dele vai ser Ismael, o Senhor ouviu. Ouviu o grito. Aleluia. Pode voltar, menina, vai lá, volta para lá. E agora, como é que vai encarar? Como vai encarar Sara? Como é que vai olhar e dizer: eu estou aqui de volta? Mas era a palavra. Então, diz a Bíblia no verso 15, que Agar, ela declarou essa experiência dizendo: tu és o Deus que me vê. É o Roi, o Deus que me vê. O Deus que ela não conhecia. Ela conhecia os deuses egípcios, mas o Deus de Israel ela não conhecia. E esse Deus se revelou, se manifestou, trouxe para ela essa experiência. Ok? Isso está no capítulo 16. Você sabe a história. Ismael nasce. O tempo passa. Passa-se o processo. O menino cresce debaixo da tutela do seu pai. O lar parece que harmonizou-se. A coisa ficou ali dentro do razoável até o dia que Abraão recebe uma visita. O próprio Deus vai visitar Abraão. Talvez um dos textos mais lindos da Bíblia. A presença do próprio Deus, que houve uma teofania e foi visitar a casa de Abraão. Sentou-se à porta da tenda, comeu com Abraão. Aleluia. Pastor, como? Não sei explicar. Se a Bíblia diz, se a Bíblia diz, eu creio que tem encerrado o assunto. Aleluia. Um dos maiores privilégios. Abraão recebeu a presença do próprio Deus dentro da casa dele. E que glória! Amém! A teologia não consegue explicar essa teofania. E eu pouco me importo com o que a teologia vai explicar ou não. O que importa é que a Bíblia está dizendo. Aleluia! Tremendo, magnífico, poderoso. Mas aí veio uma questão aqui, quando Deus chegou ali e falou: olha, eu fiz uma promessa a vocês há 24 anos atrás e agora eu vim. Epa, mas espera aí. Tem um menino já em casa. Mas o menino não é o plano de Deus. Isso foi problema de Abraão e Sara. Deus renova a promessa e diz: vai nascer Isaac. Isaac vai nascer. E Isaac nasce, irmãos. Isaac nasce. Agora tinha um choque. O filho da promessa e o filho do arranjo. Quando houve uma grande festa, que era a festa de desmamar a criança. Um dia de festa, um dia de glória, um dia de alegria, um dia de celebração. Todo mundo está feliz.
dia, Ismael comete um deslize, um erro crasso, que vai trazer um transtorno e vai mudar a vida daquele menino para sempre. No verso 8 do capítulo 21 diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Escuta, ele é rico. Então não estou falando de festinha. Eu estou falando de uma mega festa. É o filho da promessa, é o filho da velhice. Abraão tem 100 anos, então se ele é rico, ele não está para poupar. É uma mega festa, pastor. Ele dá uma festa daquela. Então tem ali algo muito tremendo, muito grande. E nesse dia, nesse fatídico dia de festa, Ismael dá um grande deslize. A Bíblia não explica como é que foi isso. Tem várias interpretações, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. Vamos direto ao ponto. Verso 9 diz: Sara viu o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Alguns dizem que esse zombar significaria brincadeira com alto risco. Alguns colocam que apenas ele estava fazendo chacota da criança. E quando Sara bateu o olho nisso, disse: não, essa criança não fica mais. Esse menino não fica aqui mais. Talvez Sara lembrou ele. A maneira como Ismael está lidando com Isaac, quem sabe não vai ser um Caim. Quem sabe esse menino vai desenvolver e fazer o que esse Caim fez com Abel. E aquele dia foi o pior dia para Abraão. Porque Sara chega para ela resoluta, resolvida, e diz assim: Abraão! Bota o menino na rua. Abraão quase não acredita. Abraão, ele tem uma reação que ele treme diante de tudo aquilo. Olha o que diz a Bíblia, o verso 10. Então Sara disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Tem um erro de trazer Agar assim, mas havia uma criança. Ismael era filho dele. Agora ele está diante de um embloque. Ele tem um problema sério para resolver. Seu pai, o seu lado paternal, está gritando. Mas tem a sua esposa com o filho da promessa dizendo: manda embora. Como resolver isso? Deus entra em cena. Deus sempre nos socorrendo no meio das nossas tribulações. Deus sempre aparece quando nós não sabemos o que fazer. Porque Abraão está perdido, ele não tem o que fazer aqui. E diz a Bíblia que Deus aparece e diz: olha, Abraão, não fique incomodado por causa do menino ou por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disse, porque por meio de Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. E Deus está dizendo: olha, pode mandar embora, porque o descendente é Isaac, mas eu, Deus, vou consertar teu erro e vou cuidar de Ismael também. Aleluia. Sabe por que muitas coisas dão certo na vida das pessoas? É por causa da graça, irmão. Não é que Deus queria, não é que está fazendo parte do plano. Tem pessoas que pensam: ah, mas Deus queria. Não, Deus não queria. É por causa da graça. Ismael é o reflexo da graça e do amor de Deus. Outra coisa que eu aprendo: mesmo que os homens errem, mesmo que os homens metam os pés pelas mãos, o amor de Deus, ele passa por cima desses erros humanos. Aleluia. Deus, ele não vai tratar Ismael com desprezo por causa de Sara, por causa de Abraão, não. A graça atinge ele, a graça vem para ele, mas o processo de Ismael é horroroso. Por quê? No verso 14 diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Quer dizer, tem que resolver o negócio, tem que tocar o barco. E ele levanta cedo, pegou o pão e o odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Irmãos, eu confesso, esse é um texto para mim incompreensível. Apesar de tantos anos lendo a Bíblia, eu confesso que quando me deparo com esse texto, eu não sei o que passava na cabeça de Abraão. Tudo bem, vai demitir o menino, tá bom, vai mandar embora, ok, mas ele é rico. Ele podia mandar uma caravana de camelo, pastor. Ele poderia colocar um monte de empregado para ajudar o filho dele. Mas não. Eu não sei o porquê, mas ele pega um odre de água
alguns pães, entrega e diz: vai embora. Misericórdia, 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 misericórdia. Agar está desnorteada, porque primeiro que ela não esperava isso. Ela não pediu para ter filho com ninguém. Foram eles que colocaram ela nessa cena. E agora ela sai, olha o que diz a Bíblia. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto, perceba. Tem um menino de 15, 16 anos de idade. Tem apenas um odre de água e alguns pães. Vai para onde, Agar? Eu não sei. Não sei. Só sei que me expulsaram de lá. A primeira vez eu fugi. Agora eu estou expulsa. Eu não posso voltar mais para lá. E eu não sei o que vai ser daqui para frente. Caminhar. E, irmãos, um odre de água com alguns pães já é problema. Imagine para quem está sem rumo. Que anda para cá e anda para lá, roda e não sai do lugar. É o caso de Agar. Só que o problema se tornou maior. Porque a água do odre acabou. E o primeiro reflexo veio sobre o menino. Diz a Bíblia no verso 15 que quando a água acabou, a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo dos arbustos, foi lá e colocou debaixo da árvore. E ela afastou-se e foi sentar-se em frente. A distância de um tiro de arco, que ela dizia: assim eu não verei o menino morrer. Ela sentou de frente, levantou a voz e chorou. Tudo que ela podia fazer era chorar. Talvez gritar. Ninguém ia ouvir. E dizer: eu não pedi para ser mãe. Eu não pedi filho para ninguém. Eu não pedi isso para minha vida. Me colocaram nessa situação. E agora, Deus? Agora eu estou vendo meu filho morrer na minha frente e eu não posso fazer nada. E o pai dele está lá, tem tudo. E não faz nada. É uma tremenda dor que esta mulher tem na alma, que só faz ela gemer, chorar, e não tem para quem pedir socorro. Ela está cercada por areia, cercada pelo nada. Ela vê a vida dela desvanecer. Para as mães que aqui estão, sabem qual é o maior amor que existe numa mulher: o filho, que é a extensão da vida. Glória a Deus. E lá está a Agar agora olhando para o seu filho, definhando, morrendo. E ela não podia fazer absolutamente nada, a não ser gritar e chorar diante de Deus. Mas a Bíblia diz que, enquanto ela está ali a chorar, a gritar, verso 17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Ele disse: o que é que você tem, Agar? Não sei se é o mesmo anjo de 16 anos atrás. Passaram-se aqui entre 15 e 18 anos, pois nós não sabemos qual foi a idade de desmamamento de Isaac, mas calculou-se entre 16 e 17 anos a idade de Ismael. E agora um anjo vem para encontrar-se com Agar e lhe pergunta: Agar, o que é que tu tens? Não tenha medo. Se ela tivesse que responder assim na bucha, ela diria: como assim não tem medo? Meu filho está morrendo. Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho o que fazer por ele. Não tem ninguém para me socorrer. Mas o anjo explica: não. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque o Deus dos céus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está. E até pensar que o anjo disse: olha, Deus não ouviu, não foi a tua oração. Ele ouviu a oração do menino. Ismael, que conviveu com seu pai, que ouviu as histórias dele falar sobre Deus, nasceu dentro dele, ele tinha no seu coração a experiência de saber: o meu pai, Deus falou com ele, o meu pai foi amigo de Deus, e ele naquela agonia, sentindo a agonia de morte, ele clama: Deus do meu pai, me socorre, Deus do meu pai, olha para mim. E Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração de Ismael e falou para Agar: ei, Agar, não tenha mais medo. Verso 18, ele dá uma ordem: põe-se de pé, mulher, levanta, vai, levanta desse chão, levanta o menino, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo.
O anjo está dizendo: não tem morte hoje. Ele não vai morrer. Aquilo que foi prometido há quase 2 décadas atrás, Aleluia. Deus está reiterando, dizendo: ele vai viver e vai ser feito um grande povo a partir dele. Mas como assim, Deus? Aí o verso 19 diz: então Deus lhe abriu os olhos. Escuta. Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Não, peraí, meu Deus. A Bíblia não está dizendo que Deus fez nascer um poço de água. Não. A água já estava ali. Ela que não conseguia ver. Quantas vezes estamos morrendo perto da fonte da água? É preciso que Deus abra nossos olhos. É preciso que Deus abra nossos olhos para nós contemplarmos aquilo que está à nossa volta. Sim, Deus já fez milagre. A água que Deus já havia criado lá debaixo da terra, alguém já havia cavado, já havia um poço ali, mas os olhos obstruídos pela dor não permitia que aquela mãe conseguisse caçar a sua volta. Por isso que ela fez, ela se entregou. Ela deixou, não tem mais o que fazer, jogou a toalha. Mas aí Deus interviu e disse: não, hoje não. Hoje não. Hoje não vai ter morte. Hoje Ismael não vai morrer. E diz a Bíblia que indo até o poço, ela encheu o odre de água, deu de beber ao menino. O menino se restaurou, restabeleceu. E ele foi um grande arqueiro do deserto. Um grande flecheiro. Foi pai de 12 príncipes. Porque a promessa de Deus não cai por terra. Aleluia. Agar, a egípcia. E eu termino, irmãos, dizendo: uma mulher com os deuses egípcios. Uma mulher que não fazia parte da aliança abrâmica. Deus a encontrou. Deus a buscou. Deus ministrou sobre ela. Tudo o que ela teve que fazer é aceitar a graça de Deus. É isso também conosco, irmãos. É a graça que nos salva, é a graça que nos perdoa, é a graça que nos faz viver a vida. Não é mérito meu, não é mérito teu, não é mérito nosso, é mérito dele. Aleluia. É dele. Foi Deus que encontrou aquela mulher 2 vezes no deserto. E por 2 vezes Deus a socorreu. Ouvimos tão pouco falar de Agar. Mas aquela mulher, mesmo não sendo, escuta isso, mesmo não sendo ela a eleita, a escolhida para a descendência abrâmica, para que o Messias viesse através dela, ainda assim, ela não ficou fora do projeto de Deus. Deus a alcançou, Deus cuidou dela, porque se Deus não quisesse, ela teria padecido quando estava grávida, lá no deserto perdido. Mas Deus a salvou na primeira vez, Deus a salvou na segunda vez, para mostrar que Ele é Deus. Aleluia! Aquilo que Deus fala para nós, irmãos, independente do que aconteça, independente do tempo que demore, Ele é fiel para cumprir. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema, não sei o que passa com você. Talvez você chegou aqui com um sentimento de Agar. Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho choro, eu só tenho pranto. Eu olho para minha volta, eu não sei para quem pedir socorro, eu não sei para quem clamar mais, eu não sei para quem gritar. Eu quero dizer para você que tem um Deus do céu que já ouviu o teu clamor. Eu tenho ouvido a tua oração. E é esse Deus que cuida de nós, que tem o poder para nessa noite renovar o teu coração, renovar a tua família, renovar a tua vida, fazer tudo novo. Tem um Deus do céu que realiza coisas novas em nós. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor Eu Deus, creio. eu quero orar pela tua igreja. Te agradecemos. Porque cremos no poder do teu nome, Jesus. O Deus que muda história, o Deus que transforma vidas. Senhor, toca agora nessa família, nesse lar, que precisa do teu milagre, Deus. Eu repreendo toda ação contrária, tudo aquilo, Deus, que vem para destruir. Ó Deus, faz de novo, traz novidade de vida, traz o teu renovo, manifesta, Deus, a tua glória, surpreenda, Deus, essa família, surpreenda o teu povo, Deus, com o poder do nome de Jesus. Nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor reservou para nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.